Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem envelhecer de forma estável por décadas, mas ao atingirem uma idade muito avançada, um pequeno problema de saúde pode desencadear um declínio surpreendentemente rápido? Essa é uma observação comum em muitas famílias e gera uma dúvida profunda sobre a natureza da longevidade. Frequentemente, associamos o envelhecimento avançado a um evento súbito, uma doença específica que muda tudo. No entanto, a realidade é muito mais gradual e silenciosa. Este vídeo foi criado para ser um espaço de aprendizado, onde vamos explorar os processos que acontecem por baixo da superfície, de forma calma e informativa. Meu papel aqui é o de um orientador educativo, comprometido em traduzir informações complexas sobre o corpo humano em um conhecimento claro e acessível para o seu dia a dia. Este não é um espaço para conselhos médicos, mas sim um guia para a compreensão. O envelhecimento após os 80 anos é um tema muitas vezes tratado com fatalismo, ou, no outro extremo, com promessas de soluções milagrosas. Nosso objetivo é diferente. Vamos desvendar os fatores biológicos e comportamentais que realmente definem os maiores desafios para a manutenção da saúde e da vitalidade nessa fase da vida. A crença comum é que chegar a uma idade avançada com saúde depende principalmente da genética ou da sorte, e que o maior risco é uma doença aguda e inesperada. Hoje, vamos reenquadrar essa ideia. O verdadeiro desafio não é evitar uma única doença, mas sim gerenciar a perda progressiva da reserva fisiológica do corpo. Pense nela como uma conta poupança de saúde, que diminui silenciosamente ao longo dos anos. Essa reserva é o que determina a capacidade do seu corpo de se recuperar de qualquer estresse, seja uma infecção, uma queda ou até um desafio emocional. Para entender isso de forma completa, vamos explorar 3 pilares fundamentais que impactam diretamente essa reserva funcional. Analisaremos como a perda silenciosa de força muscular, o estado de inflamação sistêmica que não gera sintomas óbvios e o esgotamento gradual da sua reserva cognitiva se conectam para definir sua resiliência. Ao final da nossa conversa, você terá uma compreensão muito mais profunda sobre como a saúde na idade avançada é menos sobre não ficar doente e mais sobre manter a capacidade funcional e a resiliência do corpo, um conhecimento construído ao longo da vida. Se você valoriza o conhecimento como uma ferramenta para a autoconsciência e o bem-estar, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar sua reflexão nos comentários. Cada interação sua contribui para que informações educativas e responsáveis como estas cheguem a mais pessoas que buscam compreender o funcionamento do próprio corpo de maneira mais profunda e serena. Ao apoiar nosso trabalho, você ajuda a fortalecer uma comunidade focada em aprendizado contínuo e cuidado consciente. Agora, vamos começar a explorar o primeiro grande pilar que define a sua longevidade saudável. Vamos começar nossa exploração pelo primeiro grande pilar, que é também o mais visível, embora frequentemente mal interpretado. Trata-se de um sinal que se manifesta no seu dia a dia de formas muito sutis, a perda gradual de força. Você já parou para observar se atividades que antes eram triviais, hoje exigem um pouco mais de esforço? Essa mudança não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, quase imperceptível, que se instala ao longo dos anos. Por ser tão gradual, nossa mente tende a se adaptar e a normalizar essa nova realidade, sem questionar
o que ela realmente significa para a nossa saúde. O sinal se torna mais claro quando prestamos atenção a tarefas específicas. Por exemplo, a dificuldade crescente para se levantar de uma cadeira mais baixa sem precisar usar os braços como apoio. Ou talvez a sensação de que as sacolas de compras parecem mais pesadas do que costumavam ser. Subir um lance de escadas que antes era percorrido sem pensar, agora pode exigir uma pausa para recuperar o fôlego. Esses não são eventos isolados, mas sim manifestações de um padrão contínuo de declínio na sua capacidade muscular. Um indicador fundamental da sua reserva funcional que está sendo silenciosamente consumida. A principal razão pela qual esse sinal é subestimado é a sua normalização cultural. É extremamente comum ouvir e até mesmo dizer a frase: "Isso é apenas coisa da idade". Essa crença, embora reconfortante em um primeiro momento, funciona como uma barreira para uma compreensão mais profunda. Ao rotular a perda de força como uma consequência inevitável e natural do envelhecimento, deixamos de enxergá-la como um sinal informativo. É como se estivéssemos ignorando uma luz de aviso no painel do carro, simplesmente porque o carro é antigo, sem investigar a real causa do alerta. Essa normalização nos impede de perceber a tendência de longo prazo. Não se trata de um dia em que você se sente mais fraco, mas de uma trajetória descendente que se estende por décadas. O corpo humano é mestre em compensação. Ele se adapta a pequenas perdas de capacidade e você, inconscientemente, ajusta seus movimentos e hábitos para acomodar essa nova limitação. Você pode começar a escolher caminhos sem escadas ou pedir ajuda para carregar objetos mais pesados, sem sequer registrar isso como uma mudança significativa. É um processo tão insidioso que, quando a dificuldade se torna óbvia, a perda já é considerável. É crucial entender que a força muscular não é apenas sobre a capacidade de levantar peso. Ela é um pilar da sua resiliência geral. Músculos saudáveis são essenciais para a estabilidade, o equilíbrio e a mobilidade, formando a base da sua autonomia física. Quando essa base começa a enfraquecer, o risco de quedas aumenta exponencialmente. Uma queda, que para uma pessoa mais jovem pode ser um evento sem grandes consequências, para alguém com mais de 80 anos pode ser o gatilho para uma cascata de complicações, levando a hospitalizações e a uma perda abrupta de independência. O impacto das quedas é um dos riscos mais diretos associados a essa perda de força. Músculos fortes nas pernas, no quadril e no core são o seu sistema de segurança natural contra desequilíbrios. Eles permitem reações rápidas para corrigir a postura e evitar uma queda iminente. Quando essa força diminui, o tempo de reação fica mais lento e a capacidade de estabilização é comprometida. O medo de cair, por sua vez, pode levar a uma redução ainda maior da atividade física, criando um ciclo vicioso que acelera ainda mais a perda de massa e força muscular. Além do risco de quedas, a perda de força afeta diretamente a sua autonomia e qualidade de vida. A independência para realizar tarefas diárias, como tomar banho, se vestir, cozinhar e cuidar da casa, está intrinsecamente ligada à sua capacidade física. Quando levantar de uma cadeira se torna um desafio, a liberdade de movimento fica restrita. Carregar as próprias compras significa poder escolher o que comer. A capacidade de se locomover com segurança permite manter uma vida social ativa. Cada pequena perda de força é, na verdade, uma pequena perda de autonomia. Portanto, essa dificuldade crescente para realizar tarefas cotidianas não deve ser vista como um mero inconveniente ou um aspecto inevitável do envelhecimento. Ela é um mensageiro silencioso,
um sinal externo de um processo interno muito mais profundo que está acontecendo no seu corpo. É a manifestação visível do esgotamento da sua reserva muscular, um dos componentes mais importantes da sua reserva fisiológica geral. Ignorar esse sinal é como ignorar a fundação de uma casa que está lentamente cedendo, focando apenas nas rachaduras superficiais que aparecem nas paredes. Reconhecer a importância desse sinal é o primeiro passo para uma nova forma de consciência corporal. Não se trata de gerar preocupação, mas de transformar uma observação passiva em um entendimento ativo. Ao compreender que a dificuldade para subir escadas não é apenas cansaço, mas um indicador valioso da sua saúde muscular, você ganha uma ferramenta poderosa de autoobservação. É essa consciência que nos permite investigar mais a fundo e entender a condição silenciosa que está por trás desse sinal, algo que exploraremos a seguir. Por trás desse sinal visível da perda de força, existe uma condição silenciosa e progressiva que a ciência chama de sarcopenia. Pense nela não como uma doença que se contrai, mas como um processo gradual de desconstrução do seu tecido muscular ao longo do tempo. É a razão fundamental pela qual levantar de uma cadeira ou carregar as compras se torna mais difícil. A sarcopenia é a perda contínua tanto da quantidade de músculos quanto da sua qualidade funcional. Um processo que acontece por baixo da superfície e que, por não causar dor, raramente recebe a atenção que merece. O que torna a sarcopenia tão traiçoeira é que ela não começa aos 80 anos. Suas raízes se aprofundam muito antes, iniciando um declínio sutil por volta dos 30 ou 40 anos de idade e ganhando velocidade a cada década que passa, especialmente após os 60. Como essa perda é extremamente lenta, na ordem de uma pequena porcentagem ao ano, o corpo e a mente se adaptam a ela sem perceber. Você não acorda um dia mais fraco, você se torna imperceptivelmente menos capaz ao longo de milhares de dias, mascarando a tendência real sob a justificativa do envelhecimento natural. A ausência de um sintoma agudo, como uma dor específica ou um desconforto localizado, é o que gera uma perigosa e falsa sensação de segurança. Se não há dor, a percepção comum é que não há problema. No entanto, a sarcopenia opera silenciosamente, minando a sua reserva funcional sem enviar um sinal de alerta claro. É como a erosão lenta e constante de um penhasco pela maré. O processo é invisível no dia a dia, mas o resultado final, ao longo de muitos anos, é uma mudança estrutural drástica e uma vulnerabilidade muito maior a qualquer evento inesperado. Essa condição silenciosa vai muito além da simples perda de força para o movimento. Seus músculos são um dos maiores motores metabólicos do seu corpo. Quando você perde massa muscular, seu metabolismo basal, ou seja, a quantidade de energia que seu corpo queima em repouso, diminui. Isso significa que seu corpo se torna menos eficiente em gerenciar a energia que você consome. Essa mudança silenciosa no seu motor interno tem consequências profundas para a sua saúde geral, afetando a maneira como todo o seu sistema opera e responde aos alimentos que você ingere no dia a dia. Uma das consequências metabólicas mais importantes é a diminuição da capacidade de regular o açúcar no sangue. Seus músculos funcionam como uma grande esponja para a glicose, absorvendo-a da corrente sanguínea após as refeições para usar como energia. Com menos massa muscular, essa esponja encolhe e o corpo tem mais dificuldade para gerenciar os níveis de açúcar. Ao longo do tempo, essa sobrecarga silenciosa pode aumentar o risco de desenvolver resistência à insulina
e outras condições metabólicas. Tudo isso sem que você sinta qualquer sintoma direto ligado aos seus músculos. Além do papel metabólico, seus músculos são uma reserva estratégica de proteínas e aminoácidos, essenciais para o funcionamento do seu sistema imunológico. Quando seu corpo enfrenta um estresse severo, como uma infecção ou uma cirurgia, ele recorre a essa reserva muscular para obter os blocos de construção necessários para se defender e se reparar. Uma pessoa com sarcopenia avançada tem uma reserva muito menor para mobilizar, o que compromete sua capacidade de se recuperar de doenças, tornando-a mais vulnerável a complicações que uma pessoa com mais massa muscular superaria mais facilmente. Portanto, a sarcopenia não é apenas sobre se sentir mais fraco. É um processo sistêmico que te deixa mais frágil de dentro para fora. A perda de músculo silenciosamente reduz sua capacidade metabólica, prejudica o controle do açúcar no sangue e esgota sua reserva de defesa imunológica. É a combinação desses fatores ocultos que explica por que um evento de saúde aparentemente pequeno, como uma gripe, pode ter um impacto desproporcional em uma pessoa com mais de 80 anos, desencadeando um declínio que parece súbito, mas que foi preparado por décadas de perdas graduais. Essa falsa sensação de segurança, alimentada pela ausência de dor, é talvez o maior obstáculo para a conscientização. Continuamos a viver normalmente, enquanto a fundação da nossa resiliência física é lentamente corroída. A normalização cultural do "é coisa da idade" nos impede de conectar os pontos entre a dificuldade de subir uma escada e a nossa capacidade de lutar contra uma pneumonia no futuro. Entender a sarcopenia é entender que a saúde na idade avançada é um reflexo direto da integridade de sistemas que não produzem sintomas óbvios de desgaste. Compreender essa condição silenciosa é o segundo passo crucial na nossa jornada de conhecimento. Primeiro, reconhecemos o sinal externo, que é a perda de força. Agora, entendemos o processo interno que o causa, a sarcopenia. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais prática e profunda. Quais decisões comuns e aparentemente inofensivas do nosso dia a dia podem estar acelerando esse processo sem que a gente perceba? É o que vamos explorar a seguir, ao analisar os hábitos que, sem intenção, contribuem para esse risco oculto. Agora, vamos analisar as decisões comuns do dia a dia que, embora pareçam inofensivas, podem acelerar silenciosamente a perda da sua reserva muscular. A primeira delas é a redução progressiva da atividade física, muitas vezes justificada pela própria ideia de envelhecer. Com o passar dos anos, é comum que você ajuste seu ritmo, evite esforços que antes eram rotineiros e opte por um estilo de vida mais sedentário. Essa mudança não é uma decisão consciente de "vou me exercitar menos", mas um declínio gradual, uma escolha sutil, feita todos os dias, que somada ao longo de uma década, resulta em um impacto profundo. Essa tendência ao sedentarismo se torna um ciclo vicioso, difícil de quebrar. A justificativa de que estou mais velho, preciso descansar mais, leva a uma menor movimentação. Essa inatividade, por sua vez, acelera a perda de força e massa muscular, o que torna as atividades ainda mais difíceis e cansativas. Consequentemente, a vontade de se mover diminui ainda mais. É uma escolha socialmente normalizada, vista como parte natural do processo de envelhecer, mas que na prática alimenta diretamente a sarcopenia, gerando a consequência não intencional de esgotar a sua principal fonte de resiliência física de forma prematura. Outro hábito comum que gera um risco oculto é uma dieta com ingestão inadequada de proteínas. Com a avançada idade,
As necessidades proteicas do corpo para manter a massa muscular não diminuem. Pelo contrário, podem até aumentar. No entanto, é comum que o apetite se reduza ou que os hábitos alimentares permaneçam os mesmos de décadas atrás, sem um ajuste para essa nova demanda fisiológica. A proteína é o tijolo fundamental para a construção e reparo dos seus músculos. Sem um fornecimento adequado, o corpo não consegue combater o processo natural de degradação muscular, acelerando a sarcopenia sem que você perceba. Essas duas decisões, a de se mover menos e a de não ajustar a ingestão de proteínas, raramente são vistas como fatores de risco. Elas são normalizadas e, por isso, se tornam ocultas. Ninguém escolhe deliberadamente enfraquecer seu corpo, mas a consequência não intencional de seguir o que é socialmente esperado para a idade pode ser exatamente essa. Compreender isso não é sobre gerar culpa, mas sobre iluminar como escolhas aparentemente pequenas, repetidas ao longo de muitos anos, se somam para definir a sua capacidade funcional e a sua resiliência no futuro. Nossa conversa de hoje nos leva de volta à nossa tese central. O grande desafio para uma longevidade saudável após os 80 anos não reside em evitar uma única doença inesperada, mas sim em gerenciar a perda progressiva e silenciosa da sua reserva fisiológica. Essa reserva, que é a capacidade do seu corpo de se recuperar de qualquer estresse, é o verdadeiro capital de saúde que você constrói ou gasta ao longo de toda a sua vida. A fragilidade que parece surgir de repente é, na verdade, a manifestação visível do esgotamento de uma conta que vinha sendo debitada lentamente por décadas. Ao longo do nosso percurso, vimos como 3 processos interligados contribuem para isso. Começamos com a perda da reserva muscular, a sarcopenia, que diminui sua força e autonomia. Em seguida, teríamos explorado a inflamação sistêmica de baixo grau, um desgaste celular invisível que acelera o envelhecimento. E, por fim, analisaríamos o esgotamento da reserva cognitiva, que afeta a sua clareza mental. Juntos, eles formam a base biológica que explica por que a resiliência diminui com o tempo, mostrando que a saúde na idade avançada é um reflexo direto da integridade desses sistemas fundamentais. O objetivo desse vídeo nunca foi gerar preocupação, mas sim oferecer clareza e promover a autoconsciência. A informação, quando apresentada de forma calma e responsável, se transforma em uma poderosa ferramenta de observação. Ao entender esses processos, você ganha a capacidade de olhar para os sinais do seu corpo, não com medo, mas com entendimento. Você aprende a reconhecer os padrões de longo prazo e a compreender a conexão profunda entre seus hábitos diários e sua vitalidade futura. Esse conhecimento é a base para uma jornada de envelhecimento mais consciente e informada. É fundamental reforçar que este conteúdo é estritamente educativo e não substitui, em nenhuma hipótese, o aconselhamento médico. As informações aqui compartilhadas são baseadas em conhecimento científico geral e não devem ser interpretadas como diagnóstico ou prescrição. O narrador não assume o papel de um profissional de saúde. Qualquer decisão relacionada à sua saúde, seja sobre seus hábitos, sua alimentação ou sua rotina de atividades, deve ser discutida e orientada por profissionais qualificados que conhecem o seu histórico e suas necessidades individuais. A sua saúde é um bem precioso que merece cuidado especializado. Para se manter bem informado, sempre busque fontes oficiais e confiáveis, como as publicações da Organização Mundial da Saúde, OMS,
e dos ministérios da saúde do seu país. Essas organizações oferecem diretrizes baseadas em evidências científicas robustas e são a referência mais segura para qualquer assunto relacionado ao bem-estar e à longevidade. Nosso papel aqui é despertar a sua curiosidade e o seu senso de observação, incentivando você a buscar um conhecimento cada vez mais aprofundado e a dialogar de forma mais rica e informada com os profissionais que cuidam de você. Ao chegar até o final deste vídeo, você demonstrou um compromisso com o seu próprio entendimento, uma qualidade essencial para uma vida longa e com significado. Agradeço profundamente o seu tempo e a sua atenção. A busca pelo conhecimento é um dos pilares mais importantes para navegar as diferentes fases da vida com mais serenidade, sabedoria e, acima de tudo, com mais cuidado consigo mesmo. Esperamos que esta reflexão tenha sido útil e que ela contribua para uma visão mais clara e empoderada sobre a sua própria jornada de saúde.